Shabbat Shalom, pessoal do YouTube, tudo bom? Olha, nos dias de hoje a gente é tão bombardeado com informações, com coisas de violência na televisão, nas mídias, que a gente acaba perdendo sensibilidade muito fácil. A gente vê uma cena chocante e já não se choca mais, não incomoda mais tanta gente, que a gente está acostumado, vai criando uma camada grossa aí já de calejada, e a gente perde uma sensibilidade como pessoa. Isso é, de acordo com a Torá, isso é horrível. A Torá pede que nós sejamos pessoas sensíveis, preocupadas com o próximo, em que realmente, se tem uma cena em que choca, que fiquem chocadas e que isso motive elas a fazer alguma coisa. Não que já estejam completamente passivas e já não se motivem mais por uma coisa desse tipo. Isso chega num nível que a Torá pede da gente, que até na nossa fala a gente tem que prestar atenção para a gente não incomodar, para a gente não magoar o próximo. A gente vê isso na Torá em duas histórias muito fortes, muito marcantes e interessantes. Primeiro a gente vê com Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu teve certo momento em que ele estava julgando o Israel, ele estava no cargo de líder ali e de juiz, fazia todos os julgamentos. Todo mundo que tinha um problema vinha lá, uma disputa jurídica, uma dúvida legal, vinha e perguntava para ele. Itró, o sogro dele, falou: Moshe, isso não está certo, você está gastando muito tempo nisso, está se desgastando muito, o pessoal também está se desgastando, só tendo você. Coloca pessoas nomeadas, juízes nomeados, escolhe um pessoal para que possa também te ajudar aí nesse trabalho. Moshe Rabbeinu fez, escolheu todo mundo, escolheu os mais capacitados, falou para eles: olha, vocês agora são os juízes do povo, cada um vai ser responsável por uma certa sessão. Se tiver algum caso difícil demais, vocês trazem para mim. Aqui. Fala os nossos sábios, Rashi traz, em que essa fala foi problemática. Se alguma coisa for difícil demais, vocês trazem para mim. Hashem notou aqui que expressão, um certo tipo de expressão de orgulho, de grandeza, de se colocando acima. Tanto é que ele fala que mais para frente na história, anos depois, Moshe Rabbeinu ele foi castigado por conta disso. Teve um momento em que ele foi perguntado uma questão difícil de herança e ele esqueceu a Halachá, esqueceu a lei e teve que perguntar para Hashem. E isso está escrito que foi um castigo porque nesse momento ele se expressou com um certo ar de grandeza. Aqui, a gente não notaria nada nessa fala, né? A princípio está tudo normal. Mas Hashem ele percebeu aqui que essa expressão escolhida, essa forma de falar, não foi a melhor. Aqui. Outra história, eu tinha falado que eram duas. Agora, outra história, profeta Shmuel. Shmuel, ele foi um dos maiores profetas da Torá, ele é comparado em alguns lugares com Moshe, eram juntos em alguns quesitos. A gente vê que ele é um dos maiores. Ele tem dois livros, o nome dele, Shmuel Aleph e Shmuel Beit, 1 e 2. Ele consagrou aí David Amelech e Shaul Amelech, os primeiros reis de Israel. Foi ele aí que ungiu eles. Ele trouxe eles, falou que eles eram os reis e tal, e ungiu eles. Então ele não era pouca coisa. Mesmo ele também teve um momento em que errou num ponto assim. Shaul Amelech, Shaul, enquanto ele ainda era jovem, não era rei, não sabia de nada que ia acontecer, ele foi consultar o profeta uma vez. Foi perguntar para Shmuel uma coisa, um problema pessoal, que ele precisava da ajuda do profeta. Só que Shaul não conhecia Shmuel ainda, não sabia quem era, não sabia como ele era. E ele, por coincidência, Minas Shamayim, ele chegou para o próprio Shmuel, um momento, e estava procurando. O Shmuel perguntou para o próprio: olha, você sabe onde é que está o vidente, o profeta? Aí o Shmuel respondeu assim: sou eu aquele que vê. Aqui, nesse ponto, Hashem se incomodou com isso. E Hashem está escrito que Hashem falou: ué, Shmuel, você está se expressando assim, que é você que vê? Não sou eu que te mostro? Não sou eu que te mostro as coisas? É você que vê, né? Interessante. Então vamos ver se você realmente é aquele que descobre as coisas.
E está escrito que também ele, mais para frente na história, também foi punido por isso, passou por um momento aí de vergonha, porque quando ele foi ungir Davi Amelech, foi falar, olha, Davi, você é o próximo rei. Ele, olhando os filhos de Ishai, que Davi era filho de Ishai, Ishai tinha vários filhos. Ele, quando chegou na casa de Ishai para ver quem seria o próximo rei, escolher dentre os filhos de Ishai quem seria o próximo rei, ele olhou para os filhos de Ishai, ele olhou o mais velho e falou, uau, é esse. É esse. Eu tô vendo que é esse. A grandeza dele tem que ser ele. Só que Hashem virou para ele e falou, não é esse. Você errou, anunciou errado, segue aí analisando os filhos. No final foi Davi, o último filho que ele analisou. Então ele passou aí mais um ponto em que Hashem puniu aí por conta da expressão da fala. A gente sabe, Moshe Rabbeinu, o maior dos profetas da história, Shmuel, também um dos maiores profetas de todo o Tanakh. A gente sabe que eles não queriam, de forma alguma, momento nenhum, com nenhum tipo de fala, separar a capacidade deles, a profecia deles, a inteligência deles e falar que era algo separado de Hashem. Moshe Rabbeinu, não, eu sei tudo, não tem nada a ver com Hashem, sou eu. Shmuel, não, eu que vejo. Óbvio que eles não queriam falar isso. Não era essa a intenção deles, mas a forma como eles se expressaram foi aqui um pouco problemática. Você vê o nível de sensibilidade que a Torá quer que a gente chegue, a forma com que a gente fala, mesmo que a mensagem seja positiva, não tenha nada demais na mensagem, mas a forma como a gente fala, a gente tem que prestar atenção até nisso, as palavras escolhidas, o momento, o tom, tudo para a gente tomar cuidado como a gente se expressa e não passar nenhum tipo de desgosto, nenhum tipo de mensagem ruim pro próximo, nenhuma angústia, nenhum problema, nem nada que vai causar nele algum tipo de sofrimento. A gente tem que chegar aqui, nesse ponto, aí a gente vai estar indo no caminho de Sadikim. Eles eram punidos, eles eram cobrados em pontos muito finos, a gente viu na história, muito finos, pela grandeza deles, pelos cargos deles. A gente também, a gente é lá em comparação a eles, a gente nem entra na comparação. Mas a gente também tem que tentar seguir, a Torá pede de todo mundo que tente seguir os passos de Sadikim, aprender com esses erros, aprender com essas histórias, estão escritas para a gente aprender com elas. E agora, cada vez mais, Bezerra Hashem, se polir e voltarmos a termos a sensibilidade que a Torá pede que a gente tenha. Shabbat Shalom, até a próxima.